Os falsos profetas. Evangelho de Jesus Cristo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Pelas suas obras os conhecereis. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e é em vão que me honram, ensinando doutrinas humanas, como se fossem meus mandamentos. Apóstolo João falou: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Jesus fez também a seguinte comparação: Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Evangelho segundo o Espiritismo. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se pois são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se porém são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, sem apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, desconfiai também dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração, os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si. Evangelho de Jesus Cristo. Cuidado com os falsos profetas. Eles amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestre. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres das leis e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Evangelho segundo o Espiritismo. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arrobo do coração cobrar alguém que se dirige a Deus. Para outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro? Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso? A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro? Este a outro é assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Evangelho de Jesus Cristo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizesse dela um covil de ladrões. Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende as suas bênçãos, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Apóstolo Pedro. Conselho aos líderes religiosos. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade.
Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros, com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês.